Alô, alô, povo, povo do meu canal, alô, alô, alunos da Estácio de Sá, alunos que vão fazer Enem, alunos que vão fazer concurso público. Esse canal trata de várias coisas e, antes de mais nada, dá um joinha, um likezinho aí, recomenda pra galera, vai, te inscreve, aciona o sininho aí para você receber mensagens. Hoje nós vamos tratar de um assunto chamado a reportagem jornalística, especialmente a reportagem em tempos de guerra. Nós vamos falar sobre a guerra do Vietnã. Nós vamos falar sobre mídia, sobre transparência, sobre informação. Isso pode interessar para muita gente, inclusive quem vai fazer Enem, porque isso pode servir, sim, como repertório para você entender o funcionamento da mídia, a questão da verdade, a questão da informação de qualidade, e vamos falar um pouquinho também sobre o novo jornalismo. Então, para quem é da área da comunicação, para quem é jornalista, vamos falar fundamentalmente de gêneros jornalísticos, a diferença entre a notícia, entre a reportagem e os tipos de reportagem. Mas eu vou pegar um case, porque eu gosto muito de pegar casos específicos, e nós vamos tratar aqui, sobretudo, da Guerra do Vietnã. Mas a gente vai examinar a Guerra do Vietnã, que é assunto aí, ensino médio, para você que está se preparando para o Enem. A gente vai falar um pouquinho sobre o ponto de vista da informação, sobre o ponto de vista do jornalismo. Isso que, para mim, é bem importante. Então, vamos lá. Vamos falar sobre a Guerra do Vietnã. Vou mostrar para vocês alguns dados importantes que podem interessar a vocês. Mas eu vou começar falando sobre a questão dos gêneros jornalísticos para você entender aonde eu quero chegar. Então, nós vamos pegar o case do Vietnã para chegarmos aonde eu quero, que é fundamentalmente a questão dos tipos ou dos gêneros jornalísticos. Né? Todo mundo pronto aí? Legal? Então, vamos lá, gente. Olha só. Vamos lá. Em primeiro lugar, a gente tem que assinalar que os gêneros jornalísticos são múltiplos hoje, especialmente hoje com a internet, com as redes sociais. Então, isso agilizou muito a questão dos gêneros jornalísticos. Mas algumas coisas fazem parte da cultura do jornalismo. Ou seja, a questão da pauta quente e da pauta fria. Vocês vão enxergar onde eu vou chegar na Guerra do Vietnã. A pauta quente, ela trata daqueles assuntos que são a pauta do momento. Então, o que é que está sendo tratado no momento hoje no Brasil? Nós estamos em fevereiro de 2022. O grande assunto é o quê? O Big Brother. O que aconteceu no Big Brother? Provavelmente isso é uma pauta quente. As eleições de 2022, pauta quentíssima. A pandemia continua sendo pauta. Isso é o que a gente chama de uma pauta quente. A pauta fria, ela está fora dessa órbita, né? Ou seja, a pauta fria é aquela pauta também chamada de gaveta. Ou seja, é uma pauta atemporal. A pauta quente, ela depende do momento. Se a pandemia tiver outra evolução, ou se ano que vem a questão das eleições, ela é temporal, essa pauta, né? Ano que vem as eleições vai ser outra pauta, vai ser um novo presidente, vai ser um novo governo, os ministérios. Essa vai ser a pauta quente no começo do ano que vem. A pauta fria, ela é atemporal. São pautas ligadas à saúde, comportamento, cuidado com o corpo, enfim, há centenas de pautas frias que podem ser examinadas aí, e são aquelas pautas que ficam guardadas na gaveta para serem usadas quando necessário, quando você não tem uma pauta quente sendo patrocinada ou sendo alimentada. Então, você observa que, nos últimos 2 anos, a pandemia traz a pauta quente como força muito grande. Por quê? Porque é um assunto que vai chamar a atenção de todos os veículos midiáticos e do jornalismo em especial. Ou seja, não há jornal que não vá mostrar os reflexos da pandemia no dia a dia das pessoas, como é que funciona a questão, enfim, da prevenção à doença, enfim, todo aquele serviço que foi feito e que ainda está sendo feito pela mídia de um modo geral. Ou seja, o grande acontecimento que é a pandemia provoca uma concentração de informação, porque todos os olhares vão justamente examinar, focar a questão da pandemia. Então, o que eu quero dizer com isso para vocês? Que a pandemia, de um modo geral, ela é egoísta, porque ela atrai a atenção da mídia e do jornalismo de um modo geral. A pauta fria já tem outro apelo. Quer dizer, a pauta fria vai ser ligada a comportamento e ela é atemporal. São 2 características bem distintas para a gente examinar aqui. Muito bem.
Dentro do que a gente vai chamar de uma pauta fria, de uma pauta quente, como eu disse a vocês, essa pauta quente ela vai atrair a atenção dos jornalistas de um modo geral. E isso vai criar o que eu chamo de uma força centrípeta. O que é a força centrípeta? Nós todos vamos olhar para aquele episódio, nós todos vamos olhar para aqueles fatos voltados para aquela pauta quente e nós vamos deixar de olhar muitas outras coisas. E aí vem o que a gente chama de um olhar do jornalista. O jornalista precisa fugir muitas vezes dessa pauta quente para enxergar o que está acontecendo. Isso é muito importante dentro da dinâmica de um jornalista. Portanto, o que eu estou dizendo aqui? Que aquele jornalista que fica imerso na pauta quente, porque ele está cumprindo as tarefas do dia a dia do trabalho, dentro do processo industrial, que é hoje a produção de informação num veículo tradicional de imprensa, ele deixa de olhar muitas outras coisas. É como se nada mais estivesse acontecendo no país. Essa é uma reclamação que se faz de um modo geral, que as críticas que se faz de um modo geral ao jornalismo. Você vê isso claramente se você ligar hoje à noite os telejornais e vai observar que a pauta dos telejornais, bota lá, 3 telejornais, é um teste, né, em horários diferentes. Né? Você vai ver que os concorrentes do Jornal Nacional vão tentar fugir do horário do Jornal Nacional. Você vai assistir lá 3 telejornais, você vai perceber que as pautas passam em comum. Ou seja, as redações parece que buscam saber o que as outras redações estão tratando, não é? E não fogem muito daquilo que é o convencional, ou seja, daquilo que é a pauta quente. Ou seja, trazer uma informação importante que não faça parte daquele universo. Então, nós estamos falando de qualidade jornalística e de olhar do jornalismo, a capacidade de enxergar outras coisas. Isso é muito relevante no jornalismo. Outra informação também, no começo do nosso papo, que também é relevante, é a gente observar a diferença da reportagem, que exige um trabalho apurado, o exame de várias fontes, diferente da notícia, que é muito mais superficial e uma característica, de um modo geral, das informações hoje pela internet, são informações mais superficiais e, portanto, eles dão conta da notícia, porque a notícia ela exige a instantaneidade, ela exige ela é sacrificada pelo tempo, ou seja, amanhã a notícia de hoje já está velha, e eu diria que no mundo hoje da instantaneidade, nem é amanhã, no próximo minuto, aquela informação pode estar já ultrapassada. Então, você vai observar que, em função da mudança do jornalismo, que antes, no jornalismo impresso, durava um dia a informação, o jornal só seria publicado no dia seguinte, hoje, a cada minuto, essa informação ela está sendo realinhada, revista, a instantaneidade, a famosa instantaneidade. Não é? Então, a notícia ela tem muito mais a ver com essa dinâmica da instantaneidade, ela é mais superficial. Outra característica importante é que na notícia não aparece na superfície do texto a presença do autor. O que aparece mais é o fato, ou seja, é um texto com menos autor, em que o que aparece, o que é relevante é o fato. Já a reportagem é o contrário, ela é muito mais atemporal, há reportagens que são feitas aí há quantas e quantas décadas e que hoje ainda são atuais, grandes reportagens que se tornaram atuais porque mudaram o curso da história, sem dúvida alguma, e essas grandes reportagens aparecem, sim, muito mais na superfície do texto, o autor, ou seja, ele emerge na superfície do texto. Esse é um diferencial importante dentro da dinâmica que a gente observa dentro dos gêneros jornalísticos. Muito bem, visto isso, vamos examinar, então, um caso, já que o meu assunto aqui é falar fundamentalmente do olhar, entre outras coisas, eu estou falando de um monte de coisa aqui, mas do olhar do jornalista. Isso é muito importante porque é uma característica, a marca registrada do jornalista. O bom jornalista, ele tem um olhar e ele busca uma informação de qualidade. Mesmo diante de uma pauta quente, ele vai procurar uma suíte, ele vai procurar um viés, para usar uma palavrinha da moda, né? Um viés diferente dentro da pauta quente. Então, vamos pegar o que está acontecendo nos Estados Unidos em 1960. Os Estados Unidos entram na Guerra do Vietnã. Então, surge a Guerra do Vietnã,
e os Estados Unidos entram de corpo e alma naquela guerra, mas não se sabia exatamente o que estava acontecendo. Ou seja, diante de um episódio como a guerra, a informação passa a ser um problema. Por quê? Porque ela é totalmente filtrada por interesses, evidentemente, estratégicos dos Estados envolvidos. Então, não havia informação de qualidade na Guerra do Vietnã. E, de um modo geral, dentro da pauta quente, os americanos, e a mídia americana, de um modo geral, idealizava o soldado americano que estava indo defender a pátria, os ideais da pátria. Nós estamos em plena Guerra Fria. E, nesse sentido, qual era a pauta comum? A pauta comum eles eram legais, eles queriam ação, é isso que se mostrava. Mas aí surge a figura desse jornalista aí que eu estou mostrando para vocês, que é John Sack. O que ele faz? Para lá um pouquinho, deixa eu ver se eu entendo. Como assim? Eu queria saber o seguinte, onde é que estão os paranoicos, os malucos, os tarados, enfim, não é? Aquela gama de pessoas aí. Onde é que estão essas pessoas? Né? Os estúpidos, os preguiçosos, só tem gente legal, só tem gente bacana, alguma coisa não está funcionando bem. Então, esse foi o olhar inicial do jornalista, que criticou e olhou com desconfiança a informação que estava sendo filtrada por grande parte da mídia americana. E aí diz o Sack o seguinte, ele queria, e esse é o desejo dele, não é? Queria entrar em combate, ele queria estar junto, participar da guerra para observar todas as suas insanidades. Bom, aí nós estamos diante do que a gente vai chamar da característica essencial do novo jornalismo americano, que surge nos anos 60, que é esse jornalismo em que eu só posso escrever daquilo que eu vivi. Ou seja, a vivência é que é fundamental para o novo jornalismo. A qualidade da informação que você vai dar vai ser muito melhor se você tiver a vivência. Então, vamos imaginar uma cobertura política. Cobertura política, eu vou fazer o boletim da campanha do candidato X. Muito bem. Aí eu vou dar lá a campanha, ele vai às 8 horas estar não sei onde, às 10 horas ele vai estar não sei onde. Essa vai ser a informação comum da pauta quente, a pauta, o modo de operação comum do jornalismo. O jornalista atento, o novo jornalista, ele vai, que praticava o novo jornalismo, ele vai ter uma atenção diferenciada, ele vai acompanhar o dia a dia daquele candidato, observando de um modo impressionista, detalhado, portanto, o dia a dia, desde o café da manhã até a hora que ele vai dormir. Ou seja, se ele acompanhar, ele vai poder perceber como é que esse dia a dia, como é que é a vida daquele personagem. Ou seja, o fato em si, que é o fato de ser um candidato em campanha, importa menos, o que importa mais é o indivíduo, o dia a dia daquele indivíduo e a vivência. Essa é a característica do novo jornalismo. E aqueles caras estavam justamente fundando essa característica, ou fundando essas bases do novo jornalismo, como a gente está vendo aqui. Né? E aí está o John Sack fazendo isso. Né? Aí, o exercício crítico e olhar do grande jornalista. Só um pouquinho, tem alguma coisa acontecendo aí que a gente precisa saber. Onde é que estão os malucos? Não é? Bom, a importância disso, e é pauta quente, imagina que o Vietnã era pauta quente, né? A importância disso é o fato de que, em 1965, você tinha 200 mil americanos envolvidos na guerra do Vietnã. Isso não é pouca coisa, né, gente? 200 mil pessoas, soldados americanos envolvidos naquela luta, é realmente algo que interessa bastante, ou seja, é pauta, evidentemente, para a mídia. A imprensa não tinha acesso a informações, como acontece corriqueiramente na guerra. Né? Bom, esses são os problemas postos. Então, o que é que o John Sack faz? Ele resolve o seguinte, lembra do papo de que a imersão é importante, a vivência do dia a dia? Então, ele escolhe uma companhia que está sendo treinada nos Estados Unidos para ir à Guerra do Vietnã. A famosa companhia, que ele tornou famosa, evidentemente, que é a Companhia M. Legal? Então, ele vai conviver com esses soldados. Olha que bacana o que ele faz, gente. Por que essa convivência? Né? De novo, porque isso faz parte de uma característica que é fundada nos anos 60. E você não imagina que o John Sack está imaginando que ele vai criar uma maneira de fazer jornalismo, aquilo tudo é intuição. Legal? E ele diz o seguinte, olha,
eu vou acompanhar o dia a dia porque eu quero saber quem são aqueles personagens, ou seja, quem é que vai morrer, quem é que vai sobreviver. E vamos conhecer aquelas pessoas para já criar uma identificação, e é assim que funciona uma reportagem de guerra, não é? Com os leitores. Os leitores vão acompanhando a cobertura paulatina que ele vai fazendo ali, naquela companhia sendo treinada, e ali ele já vai simpatizando com esse personagem, antipatizando com aquele personagem, enfim. E a mesma coisa, se você for observar, vamos pegar a pauta quente hoje, que é o Big Brother, legal? Então, como é que funciona o Big Brother? Você bota a galera naquela casa e os primeiros episódios já vão mostrando justamente isso. Quem são aqueles personagens e de que maneira o público vai ou não se identificando com aqueles personagens. A técnica é a mesma. Legal? Então, muito bem. A matéria jornalística, no fundo, que o John Sack queria era mostrar a vida do soldado, o dia a dia do soldado na guerra. Bom, isso era muito simples, né? E eu não ia conseguir isso dentro da redação. Então, ele tinha de ir para a luta. Eles tinham de ir ao combate. A reportagem comum, segundo o Sachs, John Sachs, seria o quê? Fazer o quê? Né? Uma reportagem comum, que seria pauta quente. Né? O repórter, e vocês já viram isso várias vezes, né? Mesmo vocês que não trabalham com jornalismo, é pegar o microfone, enfiar na boca do soldado e fazer aquela pergunta idiota. Né? O que você acha do Vietnã? Qual vai ser a resposta de um soldado que está lá, nem sabe direito por quê, nem sabe muito bem onde fica o Vietnã. Ele só sabe que ele foi convocado e vai para a guerra. Essa é a informação que ele tem. Não tem nenhuma informação útil para fazer. Ou seja, aqui vale aquela máxima que diz assim, para uma pergunta idiota, uma resposta imbecil. É mais ou menos isso. Né? Então, isso é o que, digamos assim, é a maneira de a mídia convencional operar. Pega o microfone, enfia na boca e tenta uma declaração lá para resolver o problema e bota no ar aquilo. Né? Outra coisa importante que o Sack nos mostra, que é uma aula de jornalismo que ele faz, não é? O que ele tinha como ferramenta? Hoje a gente tem tantas ferramentas sofisticadas, né, gente? O nosso celularzinho é uma ferramenta que você pode fotografar, fazer vídeo, gravar a voz. Ele só usava um bloco de anotações, ou seja, ele não gravava absolutamente nada. E o bloco de anotações em que ele fazia anotações das anotações das anotações. Aquilo era uma obsessão para ele. Claro que essa informação precisava estar registrada de algum modo, aquilo que ele iria ampliar. Então ele usava isso, um bloco de anotações. Técnica, convivência com a companhia M. Isso trouxe justamente o dia a dia desses personagens para o público já criou expectativa, não é? Bom, 105 soldados da Companhia M são convocados para ir, então, no centro de operações, no teatro, no palco, no cenário que era a Guerra do Vietnã. Agora vem um momento importante. Então, vamos lá. Qual é o contexto aqui? O contexto é que soldados estão indo à guerra, mas estão morrendo, está acontecendo um conflito que o americano não sabe muito bem. Qual é a função? Agora, vamos lá, gente, qual é a função do jornalista e qual é a função do jornalismo? Né? Investigar, mostrar, trazer a informação qualificada, que não é aquela informação que está na esteira da informação industrial do dia a dia. É um olhar diferente. Essa informação é que vai fazer toda a diferença, porque ela é que muda o curso da história, tá? A importância do jornalismo. Legal? Então, abre aspas, agora um trecho do livro, da matéria jornalística, que virou livro, M, é o nome do livro e da matéria, um trechinho que é o trecho fundamental, quando as coisas todas mudam, a dinâmica toda muda. Então, se imaginava que os soldados eram heróis, que estavam indo lá para defender a pátria, que eram lindos, maravilhosos, que eram corajosos, etc, etc. No dia a dia, ou seja, acompanhando a companhia e percebendo na guerra todos os conflitos que surgem, a pressão que aqueles soldados sofrem, as necessidades daqueles soldados, enfim, perdidos muitas vezes, sem saber onde estão ou por que estão ali, isso é retratado no livro. O livro revela, põe a nu o que era a Guerra do Vietnã e o dia a dia desse soldado, ou seja, a realidade, enfim, né? A vida como ela é, como diria Nelson Rodrigues. Legal? Abre-se as aspas. Um sargento da cavalaria, ao ver uma espécie de lugar, deixa eu botar aqui a tela grande para você poder me acompanhar. Um sargento da cavalaria, ao ver uma espécie de lugar de bunker, um buraco abaixo, e ouvir algumas vozes dentro dele, disse a Dermigian, que era um dos soldados que estava lá presente,
para atirar uma granada lá dentro. Ofegou, quando 10 ou 12 atirou a bomba, atirou a granada, naturalmente, e ofegou, quando 10 ou 12 mulheres e crianças saíram gritando, de pijamas enrugados, nenhum sangue. Com seu fuzil preto nas mãos, esticou cautelosamente a cabeça para dentro, espreitando através da escuridão durante 1 ou 2 segundos antes de gritar: "Oh, meu Deus, eles atingiram uma menininha." Olha esse relato, segue o relato. Em seus braços musculosos, olha só os adjetivos aqui, gente, ó, musculosos, portanto, ele está descrevendo dentro da ideia impressionista, porque você está visualizando o braço desse negro, esse braço musculoso do negro. Negro trouxe uma menina de 7 anos, você está vendo? Longos cabelos pretos e orelhas pequenas, olhos fixos, olhos. Seus olhos são o que ficou congelado na memória de Hebe. Parecia que não havia nenhum branco naqueles olhos, nada além de círculos pretos com peixinhos pretos. Olha a dramaticidade, e ele usa basicamente o quê? A descrição. É extremamente descrito dentro de uma técnica no jornalismo que a gente chama de impressionismo, que é uma técnica do novo jornalismo, olha só que bacana, né? E mostrando para nós o que é de fato o dia a dia de uma guerra, ou seja, quando se imaginava que os soldados estavam eliminando Vietcongs, na verdade, eles estavam matando crianças de 7 anos. Isso, naturalmente, muda o curso da história e muda, isso é o que é mais importante, a maneira como, de um modo geral, a imprensa americana enxergava essa questão. E agora, a chamada da revista Esquire, que é a revista que vai publicar pela primeira vez essa matéria, é essa aí, né? Nós matamos uma criança, legal? Ou eles matam, nós matamos uma criança. Oh, meu Deus, legal. Olha só, essa vai ser a matéria que é publicada, então, pela revista Esquire, que vai virar um livro, né? Um livro publicado pela New American Library em fevereiro de 1967, e esse vai ser o primeiro grande livro, olha só, o primeiro grande livro que vai tratar da Guerra do Vietnã e, sobretudo, tratando da Guerra do Vietnã, deixa eu voltar aqui, sobretudo, mostrar como de fato era a Guerra do Vietnã, mudando toda a cobertura de guerra. Toda a cobertura de guerra nos Estados Unidos passa a ter outro foco, ou seja, agora passa a, vamos usar um neologismo que Monteiro Lobato me autorizou a usar, porque usou isso lá na década de 20 do século passado, passou a enverdadeirar a coisa, ou seja, pegar aquela visão romântica, aquela visão idealista do soldado que está lutando pelo seu país e mostrar o dia a dia desse soldado. E isso muda também a maneira como passa a ser feita a cobertura na guerra. Então, o novo jornalismo traz no jornalismo uma técnica apurada, muda o conceito e mostra claramente o que é o jornalismo de verdade, é aquele jornalismo que muda o curso da história e que presta um serviço e uma informação de qualidade. O exemplo de John Sack serve até hoje, muito até hoje, para a imprensa, que muitas vezes seguem as pautas quentes propostas sem fazer um exame crítico. Bom jornalista é aquele que sabe olhar.